Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma jornada inspiradora pelas páginas da Bíblia. Hoje vamos mergulhar na história de Neemias, um homem comum que, com fé e determinação extraordinárias, liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém. Prepare-se para uma lição poderosa sobre perseverança, liderança e o poder de Deus para restaurar o que está quebrado. Jerusalém, a cidade santa, estava em ruínas. Após longos anos de exílio, seus muros, que antes representavam segurança e orgulho, eram apenas montes de escombros. O povo que havia retornado vivia desprotegido, exposto à vergonha e ao medo constante. Longe dali, na suntuosa fortaleza de Suzã, na Pérsia, vive Neemias. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes, uma posição de grande confiança e privilégio. Apesar do conforto do palácio, seu coração permanecia ligado à sua terra natal. Um dia, Neemias recebeu a visita de seu irmão Hanani e outros homens que vinham de Judá. Ao perguntar sobre Jerusalém e os sobreviventes, a resposta que ouviu partiu seu coração. Eles contaram sobre a grande miséria e o desprezo que o povo enfrentava, e como os muros da cidade continuavam derrubados e suas portas queimadas. A notícia o atingiu como um golpe. Neemias sentou-se, chorou e lamentou por dias. Ele jejuou e orou diante do Deus dos céus. Sua oração não foi apenas de tristeza, mas de profunda confissão e súplica. Ele reconheceu os pecados de seu povo, que os levaram ao exílio, mas também se apegou às promessas de Deus de restaurá-los, se eles se voltassem para ele. Em seu coração, um propósito começou a nascer. Ele não podia simplesmente lamentar à distância. Ele precisava agir. Mas como um servo do rei poderia liderar uma empreitada tão grandiosa? Neemias sabia que o primeiro passo era buscar a direção e o favor de Deus. Sua oração foi específica. Concede que o teu servo encontre favor diante deste homem, referindo-se ao rei Artaxerxes. Ele sabia que sem a permissão e o apoio do monarca mais poderoso da época, seu plano seria impossível. Algum tempo depois, enquanto servia vinho ao rei, Artaxerxes notou a tristeza no rosto de Neemias, algo incomum para ele. Por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso só pode ser tristeza de coração, perguntou o rei. Com um coração temeroso, mas fortalecido pela oração, Neemias viu a porta que Deus estava abrindo. Ele respondeu com respeito e honestidade: como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão os túmulos de meus pais está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei então fez a pergunta crucial: o que você gostaria de pedir? Naquele instante, Neemias fez uma oração silenciosa a Deus e, com coragem, apresentou seu pedido. Ele pediu permissão para ir ajudar e reconstruir a cidade. A resposta do rei foi surpreendente. Movido por Deus, Artaxerxes não apenas concedeu o pedido, mas também perguntou quanto tempo ele precisaria e quando voltaria. Além disso, o rei deu a Neemias cartas de salvo-conduto para os governadores das províncias e uma ordem para o guarda da floresta real fornecer madeira para as vigas das portas da fortaleza e para os muros da cidade. A mão de Deus estava claramente sobre ele. Ao chegar em Jerusalém, Neemias não anunciou seus planos imediatamente. Ele agiu com sabedoria e prudência. Durante a noite, montado em seu animal, ele percorreu a cidade em segredo. Ele inspecionou os muros quebrados, as portas queimadas e avaliou a dimensão real do desafio. Essa inspeção noturna foi crucial. Ele precisava ver com seus próprios olhos a devastação para traçar um plano eficaz. Ele viu o Vale da Fonte do Dragão e a Porta do Monturo, testemunhando a extensão da destruição. Foi um momento de profunda reflexão, onde a dor pela ruína se misturou com a determinação de restaurar. Com o plano em mente, Neemias finalmente reuniu os líderes judeus, os sacerdotes e os nobres. Ele compartilhou sua visão, descrevendo a situação de vergonha em que se encontravam e revelando como a boa mão de Deus esteve com ele e como o rei o havia apoiado. Suas palavras, cheias de fé e propósito, inflamaram o coração do povo. A resposta deles foi imediata e unânime: vamos nos levantar e reconstruir. Naquele momento, a esperança renasceu. Eles se uniram em um só propósito e fortaleceram as mãos para o bom trabalho. No entanto, a notícia da reconstrução não agradou a todos. Quando Sanballat, o Horonita, Tobias, o Amonita e Gesem, o árabe, souberam dos planos, começaram a zombar e a desprezá-los. O que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eles perguntavam, tentando desmoralizar o povo e acusá-los de traição. Mas Neemias não se deixou intimidar. Sua resposta foi cheia de fé e autoridade divina. O Deus dos céus é quem nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. A obra começou com um espírito de cooperação incrível. Neemias organizou o trabalho por famílias. Cada grupo ficou responsável por uma seção do muro,
muitas vezes a parte que ficava em frente à sua própria casa. Sacerdotes, ouribes, perfumistas, governantes e cidadãos comuns. Todos trabalharam lado a lado, desde a porta das ovelhas até a porta do peixe, da porta velha à porta do vale. A cidade se transformou em um grande canteiro de obras. A unidade e a dedicação do povo eram a força motriz por trás do progresso rápido. Mas os inimigos não desistiram. Vendo que os muros estavam sendo reparados e as brechas fechadas, Sambalate e Tobias ficaram furiosos. Eles conspiraram para atacar Jerusalém e criar confusão. A ameaça era real e o medo começou a se espalhar entre os trabalhadores. O povo estava cansado. O entulho era muito e os inimigos estavam planejando um ataque surpresa. Parecia que o projeto iria fracassar. Foi nesse momento que a liderança de Neemias brilhou ainda mais. Ele não cedeu ao pânico. Primeiro, ele orou. Ouve, ó nosso Deus, como estamos sendo desprezados. Depois ele agiu. Ele armou o povo. Neemias estabeleceu guardas dia e noite para proteção. Ele posicionou famílias com suas espadas, lanças e arcos nos pontos mais baixos e vulneráveis do muro. Então ele reuniu a todos e os encorajou com palavras poderosas. Não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e filhas, por suas mulheres e por suas casas. A estratégia de Neemias foi brilhante. Ele dividiu a força de trabalho. Metade dos homens continuava na construção, enquanto a outra metade ficava de prontidão com as armas. Os próprios construtores trabalhavam com uma mão na ferramenta e a outra segurando uma arma. Um trompetista ficava ao lado de Neemias, pronto para soar o alarme e reunir todos em caso de ataque. Eles trabalhavam do amanhecer até o anoitecer, e nem mesmo tiravam suas roupas para dormir, sempre prontos para a batalha. Essa imagem de trabalhar com uma espada na mão se tornou um símbolo eterno de perseverança diante da oposição. A dedicação era total, o cansaço era imenso, as ameaças eram constantes, mas a visão de uma Jerusalém segura e restaurada os mantinha firmes. Neemias liderava pelo exemplo, trabalhando e vigiando ao lado de seu povo. Ele mostrou que a verdadeira fé não é passiva. Ela ora como se tudo dependesse de Deus e trabalha como se tudo dependesse de nós. E então, o milagre aconteceu. Em um tempo surpreendentemente curto de 52 dias, o muro foi concluído. A notícia se espalhou por todas as nações vizinhas. Quando os inimigos ouviram que a obra estava terminada, ficaram desmoralizados e abatidos. Eles reconheceram que aquele trabalho não poderia ter sido realizado por força humana, mas sim com a ajuda de Deus. A reconstrução do muro não foi apenas uma vitória arquitetônica. Foi uma vitória espiritual que silenciou os opositores e glorificou o nome do Senhor. O povo de Jerusalém celebrou com grande alegria. Os muros, que antes eram um símbolo de vergonha, agora eram um testemunho da fidelidade de Deus e da perseverança de seu povo. A história de Neemias nos ensina que, não importa quão destruídas nossas vidas, nossos sonhos ou nossas comunidades possam parecer, com fé em Deus, coragem para agir e perseverança diante das dificuldades, a reconstrução é sempre possível. A liderança de Neemias, nascida da oração e forjada na ação, nos inspira a levantar e edificar, confiando que o Deus dos céus nos fará prosperar. Essa incrível história de Neemias te inspirou? Se você sentiu a força dessa mensagem de fé e reconstrução, deixe o seu curtir aqui no vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar. E claro, se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se aí no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias bíblicas que fortalecem a alma. Muito obrigado por assistir e até a próxima.